Caríssimos amigos, é com alegria que sempre se amplia à medida que podemos compartilhar a convivência fraterna em torno de assuntos que palpitam na nossa existência e que necessariamente nos tocam a existência, a sensibilidade e a alma. Aqui o nosso abraço terno, carinhoso, na expectativa de que o nosso encontro seja um encontro que nos possibilite reflexões. Vamos fazê-lo nos valendo de alguns slides que nos apoiem para facilitar as reflexões. E vamos fazê-lo de uma forma interativa. Vamos caminhar juntos, como quem faz um grande mutirão. Ao invés de fazermos assim uma conferência, uma palestra, nós vamos fazer tipo uma oficina, na qual vocês partilham e, a partir do feedback, nós vamos, então, aqui conduzindo a nossa fala. Então, uma pergunta assim que se coloca logo de início em torno da temática que envolve a arqueologia da doença. Nome bonito, né? Eu gostei mais do tema do que da palestra propriamente dita. Vocês vão ver que no final o tema é o rótulo. Às vezes o conteúdo não acompanha muito bem, não, mas vale pelo tema, vale pelo rótulo. Às vezes o produto nem vale a pena, mas a gente guarda a garrafa, né? É o rótulo. Então, a primeira questão que eu gostaria de propor é: quem é doente aqui? Levante o braço. Só 3, rapaz, os Estados Unidos é bom porque o povo tem saúde. Então, a gente já percebe que o tema não tem nada a ver com quem está sentado. Porque só 3 estão doentes, coitadinhos. Então, a grande questão do ponto de vista médico é identificar, quando o médico se coloca diante de alguém que o procura, é definir o que é saúde e o que é doença, que é muito difícil. O que é doença e o que é saúde? Isso é tão relativo, num mundo que foi se abrindo, que foi se detalhando, que foi se partilhando e se fragmentando, que hoje nós temos os especialistas, que se você o acessa, ele pode dizer: não, você está muito bem, porque ele olha para uma parte do seu corpo. Ele é o especialista no olho, e numa parte do olho. Às vezes ele não consegue nem olhar o olho inteiro. Quase que é só do olho direito, uma parte do olho direito, de tão especialista que ele é. Há pessoas que são especialistas só na mão. São os cirurgiões que tratam só da mão, ou só do pé, ou só dos pés e das mãos. Tal é o nível de especificidade com que nós passamos a focar quando olhamos a doença e nos valemos do microscópio para fazer uma análise, de uma lupa, e damos um diagnóstico, por exemplo, na pele de que a pessoa está com uma enfermidade cancerígena, por exemplo, que a olho nu não é possível, mas um olhar de lupa nos faz identificar a enfermidade, confirmada depois pela uma biópsia, que, levada ao microscópio, define de uma forma mais clássica e de uma forma inalienável e irretorquível de que é uma doença, de que o fulano está doente. Essa é um olhar com que nós podemos definir alguém que está doente, que está posto na sociedade. Se alguém, do ponto de vista físico, apresenta alguma alteração em algum dos órgãos, está doente. Mas uma pessoa que apresente, por exemplo, um corpo saudável, nós também não podemos dizer que a pessoa está saudável. Porque os doentes mais graves, os psiquiátricos, eles guardam um silêncio orgânico incrível. Às vezes vivem nos sanatórios
públicos, em condições precárias de habitabilidade, de acolhimento, de alimentação, sobretudo nos países mais pobres, e é incrível que eles nem gripam. Eles não têm nenhuma patologia, às vezes pegam sol, às vezes pegam chuva, se alimentam mal, e o seu corpo há um silêncio nos órgãos. Se você vasculhar, eles não têm nada, você é capaz de dizer que ele é saudável. E ele não precisa estar nem ali. Ele pode estar na rua e ser um psicopata, do qual você pode ser uma vítima dele, dependendo das circunstâncias existenciais. Na minha casa, por exemplo, a pessoa mais saudável desse ponto de vista, do silêncio dos sintomas, era o meu pai, que era o doente mais grave. Porque ele era um psicótico. Então ele apresentava a psicopatia caracterizada como o transtorno do humor, numa modalidade bem grave, chamada o transtorno do humor bipolar. Ele viajava entre a euforia e a depressão, e raramente ficava na normalidade. No entanto, dificilmente ele tinha uma febre. Nem espirrar, espirrava. Causava inveja de ver como todo mundo adoecia e ele nem gripar, gripava. Tinha uma saúde de ferro. Quando ia se fazer o exame do coração, parece que o coração dele era o melhor do que todos os nossos juntos. A cardiologista ficava assim, enaltecida depois de examiná-lo, e ficava assim, se ufanava como se ela fosse aquela que emprestasse a saúde a ele. E dizia: Abel, o senhor tem a saúde cardíaca melhor do que o seu filho, que levava, que era o meu irmão Edmundo, para a consulta médica. E ele ficava satisfeito, alegre, e dizia para todo mundo que ele tinha o coração mais saudável do que toda a família. E de fato tinha, mas não tinha mais saúde. Ele era o mais doente. Quando o meu irmão, que desencarnou num acidente de carro, se comunicara, ele dizia: vocês precisam ter mais paciência com papai. Porque vocês precisariam ver, quando ele sai do corpo, como as entidades o abordam. Com o punho cerrado. Ele tem comprometimentos graves. A existência dele, mais de 90 anos, ele desencarnou há 2 anos, 1 ano e meio atrás. Ele, 94 anos, até na UTI, antes de desencarnar, nós estávamos atendendo espíritos vinculados a ele. Eu me iniciei no espiritismo, no centro espírita, porque era de família espírita. Aliás, a família foi para o espiritismo por causa da patologia dele. E 90 anos atendendo entidades espirituais vinculadas a ele. Comprometimento de grupo. Veja os políticos. Veja as pessoas que atuam com massa, a responsabilidade que é. E a patologia era a marca que ele trazia dentro de si da distonia, da enfermidade. E os espíritos eram o contraponto das suas peraltices, que documentavam ali como um fato de que ele não era inocente. E de que aquela patologia não era algo de determinação genética. Aliás, hoje, a genética, quando ela olha para a saúde, ela tem um olhar inteiramente diferente. A ideia de que nós somos doentes simplesmente porque a genética determina, ela está ultrapassada. Menos de 6% das doenças são determinadas pela genética. A maioria delas ficam naquilo que se chama a epigenética, aquilo que está em torno da genética. Tem os genes, mas você ativa ou não ativa, dependendo do ambiente, da alimentação, dos valores, da emoção, da espiritualidade. Dependendo do que você faz da sua vida, os genes são ativados ou não ativados. O que faz nos entrever cada vez mais de que a doença, ela cada vez mais é menos orgânica do ponto de vista
dá seu olhar de profundidade e cada vez mais sistêmica e cada vez mais profunda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que quando a doença aparece, nós estamos olhando a ponta do iceberg. E daí a visão arqueológica, como se você fosse vendo camadas. O que a gente enxerga é apenas uma expressão de alguém que adoeceu. Mas não é a doença por inteiro. É uma expressão de uma enfermidade que se passa numa dinâmica muito profunda de um ser que se coloca ali na sua frente. E essa dinâmica ela pode estar posta visível ou ela pode estar muito sutil numa psicopatia. Ela pode estar ostensiva, com muitos sintomas, ou ela pode, muitas vezes, de uma forma silenciosa e insidiosa, estar levando você para um quadro muito grave. Às vezes ela pode ser documentada por instrumentos, exames complementares, pela uma anamnese médica, mas às vezes ela transcende. Nem a medicina consegue chegar lá, como as patologias espirituais, que você não pode hoje diagnosticar por um aparelho e de que a medicina não consegue muitas vezes enquadrar. A medicina hoje até que já suspeita da obsessão, mas ela não tem ainda instrumentos para poder dizer isso é uma obsessão espirítica. Isso é uma patologia espiritual. Isso é um capítulo da psiquiatria que resvala também nas outras especialidades que a medicina hoje não contempla, não consegue ainda ver. De tão sutil com que a patologia ela se manifesta na relação com aquele que constrói a patologia. Porque a doença, a enfermidade, ela é consequência, a causa é o doente. Então, o processo mórbido ele revela uma dinâmica interna que se passa no indivíduo. E essa dinâmica interna fala, portanto, desse ser, como é que ele se coloca na vida, segundo as leis da vida. Dependendo da forma como ele se coloca, ele traz harmonia ou desarmonia. E isso, então, surge como sintoma, como alterações, que no nível mais periférico é o corpo que se lhes apresentam, com uma alteração das células, com uma alteração física, biológica, mas no nível mais refinado, só com uma alteração bioquímica. As células ainda estão normais, mas elas não funcionam muito bem. Os órgãos não têm aquela aptidão. Não tem uma lesão, mas tem uma disfunção. Às vezes, no sentido mais profundo, não tem nem lesão na célula, nem disfunção, mas tem uma sensação, tem uma sensibilidade. Eu tenho uma dor aqui, doutor, dizia-me uma paciente. E a dor era aqui nesse ponto. E ela já tinha vasculhado todos os especialistas, porque ela tinha tido desde criança, então até o pediatra tinha avaliado essa senhora, que tinha mais de 40 anos, e ela apresentava aquela dor e passou pelo gastroenterologista, pelo ortopedista, pelo neurologista, pelo pediatra. Ela tinha vasculhado e nunca descobrira uma dor. Não tinha lesão física, não tinha uma disfuncionalidade, os órgãos funcionavam bem, mas ela tinha uma sensibilidade, uma sensação, uma dor fantasma. Uma dor, portanto, que era só subjetividade, não tinha nenhuma consequência objetiva, mas ela tinha dor. E aqui e acolá, essa dor se pronunciava. Vejam que à medida que a gente vai olhando para a enfermidade, nós vou usar uma expressão propositada, um pleonasmo vicioso, nós vamos entrando para dentro e vamos descobrindo atrás da enfermidade o enfermo. E é importante que se faça isso, que o nosso olhar ele saia da periferia, porque senão a gente está com uma infecçãozinha, toma antibiótico, acho que ficou curado. Não, nós curamos a doença, paliamos, resolvemos um problema periférico, mas não resolvemos o problema do doente. E resolver o problema do doente é muito mais do que ver a sua disfunção, é ir além da sua disfunção psicoemocional com que ele se coloca no mundo. É vê-lo além disso tudo, porque para que se possa avaliar a enfermidade e a sua cura, é necessário que se olhe também a sua saúde,
a sua inteireza, a sua profundidade, porque senão nós vamos ficar apenas na doença e no doente. Por trás da enfermidade tem um enfermo e por trás do enfermo tem um homem saudável, numa perspectiva profunda que é o espírito. Então, quando nós vamos escaneando e vamos mergulhando nessa realidade, nós vamos fazendo um caminho de fora para dentro, vendo a enfermidade nas suas diversas manifestações, indo, caminhando da objetividade para a subjetividade, encontramos o enfermo, e atrás do enfermo nós podemos resgatar um homem na sua dimensão mais profunda, que é o espírito, com o seu potencial de saúde, a fim de que a gente possa lograr estabelecer o reitineramento da vida daquele ser e, portanto, a reestruturação da enfermidade. Porque a enfermidade, em última análise, é uma forma com que a saúde se coloca. Veja o paradoxo que eu estou dizendo. A enfermidade é uma saúde que se modificou. Toda doença nossa é um clamor para que a gente possa retomar o nosso caminho. Quando surge uma doença cancerígena, por exemplo, no estômago, ali é um piquete, é uma revolta, é um motim das células dizendo, olha, assim não dá, você está abusando da gente. Então nós somos chamados a fazer uma avaliação a partir daquela revolta das células que se dão naquela parte do nosso corpo, chamando a atenção para quem coordena o corpo, que é o ser, que é o espírito, para ver como é que ele está se colocando diante do mundo, porque está havendo uma fratura no estômago, está havendo um adoecimento no estômago. Nós estamos transgredindo leis da natureza. E se estamos transgredindo lei da natureza, essas transgressões elas se manifestam com sintomas. Objetivos, doença física. Subjetivos, as doenças psicológicas, psiquiátricas ou espirituais, falando de que nós não estamos conseguindo observar as leis de amor. É mais ou menos assim. Você sobe no segundo andar de um prédio e pula e quebra o pé. Quebrar o pé significa que você fraturou o osso. Fraturou o osso significa que você não observou uma lei da natureza, a lei da gravidade. Quando você transgride uma lei, tem uma consequência. Você se fraturou. Não foi a lei da gravidade que fraturou você, foi você que, inconsequentemente, pulou do segundo andar de um prédio ou do terceiro andar de um prédio. Porque se você pular apoiado em algo que te mantenha e faça um pouso suave, você não fratura. Então, do mesmo jeito que a gente coloca e lesa e transgride o nosso corpo, inobservando uma lei natural que é da gravidade, quando nós não observamos as leis de amor, nós nos lesamos, nós nos transgredimos. E essas leis que regulam a saúde é a lei da relação comigo mesmo, com você, com a natureza. Todas as vezes que eu não observo essas leis adequadamente, eu corro o risco de fazer fraturas na alma, fraturas no meu ser, que vão se manifestar como doenças, do mesmo jeito que eu posso fraturar fisicamente o corpo, não observando uma lei da natureza. Essas leis, o Espiritismo chama de leis morais, que são as leis que regulam a relação dos espíritos entre si. Vejam, que à medida que a gente vai abrindo esse cenário, nós vamos já podendo avaliar que a saúde não é só o bem-estar físico, é mais do que isso. É como eu me coloco emocionalmente no mundo. Porque eu posso não ter nenhum sintoma físico, mas eu posso ter uma fobia. E essa fobia, ela me exclui de determinados espaços. Eu posso ter, por exemplo, a fobia de uma serpente, das cobras. E não vou ter muita limitação. Mas se eu tiver uma fobia de cães, aí vai ser muito difícil. Né? Porque há muita gente que tem cães em casa e os cães estão nas ruas. Então essa pessoa que tem uma fobia de cachorro, ela vai ter dificuldade de se colocar. Ela tem uma limitação social. E isso é saúde e doença. Você poder ir e vir na sociedade. Vejam que à medida que a gente vai podendo olhar mais subjetivamente, mais delicadamente,
nós vamos começando a perceber que há pessoas que são doentes do corpo, mas há pessoas que são doentes emocionais, porque não conseguem estabelecer relações sociais adequadamente, se isolam ou nunca conseguem ficar só em casa, tem que ter sempre uma companhia, porque não consegue ficar sozinho na casa, porque tem medo de ficar só. E há pessoas que não suportam estar no meio das outras pessoas, preferem viver a maior parte do tempo isolados. São misantropos sociais, são doentes. Tanto quanto aquele que não consegue ficar ali, mas eu vou comprar o pão ali na esquina, na panificadora, no mall, sei lá o quê, eu vou rapidinho ali. A pessoa, não, mas eu não vou com você. E não consegue ficar em casa. Mesmo com um cão. Não consegue. São alterações que falam de que a minha postura na vida ela não está adequada, ela não está muito bem posta. Porque do ponto de vista social, eu não consigo me relacionar adequadamente. E, portanto, vejam quantas interfaces, quantas nuances estão falando da saúde e da doença. Mas eu posso estar nesse nível, vivenciando, por exemplo, uma saúde física, e ter a emocionalidade ou não comprometida, seja com uma fobia, seja com uma tristeza crônica que não me larga, ameaçando um processo depressivo. Mas eu posso ter raiva, e eu posso ser um doente da raiva. Eu posso ser alguém que não consigo lidar com a minha energia agressiva. E aqui acolá eu perco o emprego, estrago relacionamentos amorosos, brigo com os amigos, rompo amizades. Porque a raiva, às vezes, ela domina a minha vida, porque eu não domino a raiva. Então eu sou um doente da raiva, eu sou um colérico, que não consigo manejar esta emoção tão fundamental e básica do ser humano, que é a agressividade que todos temos. Vejam, portanto, quantas questões vão sendo levantadas e eu vou podendo avaliar se eu tenho saúde ou se eu não tenho saúde. Mas ainda que eu saiba lidar com os meus medos, maneje muito bem, com as minhas tristezas, que não derivam para processos de depressão, os medos não conseguem se desenvolver como fobias e, portanto, nos quadros psiquiátricos mais importantes, e a minha agressividade não me transforme num brutamonte, eu posso ser um avarento. Eu posso ser uma pessoa tão vaidosa, que o meu corpo, a idade ou um trauma físico que me lese a aparência, pode me comprometer a postura de relacionamento interpessoal. Porque a vaidade, ela me aprisiona, já que eu fico fixada na estrutura corpórea, se a minha vaidade é física. E aí eu vou sofrer necessariamente o temor dos anos que passam, que me envelhecem. Vejam, portanto, quantas situações vão sendo levantadas, e eu estou fazendo uma análise daquilo que vem de fora para dentro, daquilo que é mais palpável para o impalpável, para mostrar de que ter saúde, ter doença, é uma questão de muita relatividade. Eu não vou perguntar quem é doente agora, porque talvez a estatística já tenha alterado. Então, eu me lembro de um cidadão que chegou comigo, um médico, e foi proposto, ele queria aprender a fazer a terapia de regressão de memória, era um psicanalista. E ele queria saber como é que era a técnica que eu tinha aprendido, e ele estava, então, tentando se apropriar da técnica, aprender. E eu fui fazer uma demonstração didática. E ele disse assim, podemos fazer um trabalho, o que você sugere? Eu disse, eu sugiro o câncer que você acabou de tirar. Ele tinha tido um câncer exatamente no tronco, próximo da clavícula, um câncer de pele. E a dermatologista tinha feito a ressecção e tirou os bordos, muito bem tirado, refez a ressecção total da lesão e disse para ele, você está curado. A cirurgia é a cura. E ele tinha feito isso fazia muito pouco tempo. Eu disse, vamos usar então essa possibilidade para poder examinar o câncer e a regressão, que era o objetivo, né? O câncer era só o motivo para a gente regredir. E ele mergulhou,
e foi para uma experiência na Inglaterra, na qual ele era um comandante das naus inglesas que faziam as invasões e as conquistas que os ingleses empreendiam naquela época. E ele via se relacionando com um jovem que era uma criança a princípio e foi crescendo no porto, e que vivia no porto. E ele tinha uma relação ali entre as viagens, quando ele estava sitiado na sua cidade, de relacionamento tão profundo que ele foi criando, que ele foi ensinando para o garoto como é que se faziam, então, os trabalhos das conquistas. Transformou-o no marujo e integrou a frota como um marujo. Ele tinha tanta consideração para o garoto como se fosse seu filho. E assim o fez, levou. E, de repente, ele está numa praia, desenrolando o mapa para descrever qual seria a estratégia do próximo ataque, próxima invasão, e o garoto levanta o braço e discorda. Ele se assusta, porque ele era novo na equipe, ele não tinha comando, ele era o comandante, e ali trava-se uma discussão. E ele fica perplexo, porque aquele garoto não podia discutir com ele. E ele nota que o garoto vai se exasperando. E o processo vai ficando muito destemperado, e à medida que a situação vai tomando um nível de agressividade muito limitante, ele vai ficando, o comandante, mais atônito com aquela situação. E num dado momento, quando as coisas ficaram no nível efervescente, o garoto puxa, agora com 21 anos, um adulto jovem, puxa o punhal. Ele não cria que o garoto pudesse fazer alguma coisa com ele, a tal ponto que ele cruza os braços e estufa o peito, como uma mãe faria com um filho que quisesse ameaçar bater na sua face. O rapaz vai e finca-lhe o punhal no peito. Ele tomba, não obstante tivesse força suficiente, porque ele tinha um pouco mais de 40 anos e era mais corpulento, e o garoto era frágil fisicamente. O rapaz não teria condições fisicamente de um enfrentamento, mas ele jamais ousara pensar em enfrentar o rapaz. Ele jamais supunha que o rapaz fosse capaz sequer de agredi-lo, quanto mais de apunhalá-lo. Ele apunhalou. Ele vê-se fora do corpo. O garoto trêmulo, ao lado de outros marujos, ele percebe que há um conluio e começam a arrastar o corpo para a nau. E ele fica fora do corpo, naquela atitude de perplexidade, pasmado. Espíritos amigos vêm e o recolhem, e ele sangra no peito, justo na posição aonde o punhal foi cravado. Os espíritos amigos levam para uma região amiga e começam a tratar. Aquilo cicatriza e volta a sangrar em nível perispiritual, naturalmente. E como aquilo se repetisse, um espírito amigo se aproxima e disse assim para ele, dentre os que cuidavam: enquanto você não perdoar aquele que lhe apunhalou, você vai sangrar. Veja que coisa. E ele disse: mas eu não posso acreditar que ele tenha feito isso comigo. E o espírito amigo disse: ele fez porque tinha motivos. Ele era seu filho. Você teve um relacionamento sexual com uma mulher portuária, ela engravidou. Como ela era uma mulher de má vida, quando procurou para dizer que estava grávida de você, você naturalmente rejeitou. A escorraçou. E ela ia na conta de prostituta, teve a criança e mostrou quem era o pai. A criança nasceu, foi se desenvolvendo e foi amando você porque você era o pai. Mas, ao mesmo tempo, foi odiando porque a mãe dizia: o seu pai não lhe quis. Então, ele se desenvolveu, como todo filho, trazendo a ambivalência do amor e do ódio. Então, ele tinha um fascínio por você, porque você era o comandante e era o seu pai. Mas, ao mesmo tempo, você era aquele que não conseguiu acolhê-lo. Você foi aquele que o rejeitou. Então ele tinha um ódio porque você não o assumiu, e tinha um amor porque você era o pai dele, era uma pessoa muito importante. Ele queria ser você. E ele lhe apunhalou.
Então você precisa perdoar. Esse médico saiu do transe regressivo e chorou copiosamente, durante muitos minutos. E disse-me assim: Alberto, esse jovem marujo que me assassinou é o meu filho hoje. E eu preciso perdoá-lo. E continuava chorando. Vejam que coisa. O espírito reencarnou e quando reencarnou, atiçou nele a memória. E a memória ainda não tinha perdoado de todo, porque a gente nunca perdoa de uma vez, a gente vai perdoando, até que limpa. Como quem faz assim uma geral numa casa empoeirada, muito suja. Você vai dar uma geral, mas ela não fica limpa completamente. Aí você tem que ter várias limpezas. Ou como quem vai pintando, passa a primeira de mão, não sei se vocês usam esse termo, a segunda de mão, a terceira de mão. E mesmo na terceira de mão ainda não está bom. Então a gente vai perdoando, quando é uma falta muito grave, a gente vai perdoando, mas não limpa tudo. Ele não tinha limpado tudo. Como o espírito reencarnou como filho, com o propósito da reconciliação naturalmente, aquilo mexeu com uma memória, porque tudo é sistêmico. Quando cai uma pedra no lago, a onda vai até a margem. E a onda maior é em torno da pedra onde ela caiu. Aquele espírito, ao renascer ali, acionou as memórias inconscientes profundas. Ele chorou e disse: o meu filho é pequenininho, eu preciso perdoá-lo. Depois, no novo encontro, mais tarde, 2 anos depois, ele diz: Alberto, é incrível, porque eu sempre fui apaixonado pelo mar. E ele começou a contar algumas cenas, o filho sentado na cidade que eu moro, Belém do Pará, 200 quilômetros, na praia, e a criança sentado ao seu lado para o mar e dizendo frases que ele lembra de ter ouvido quando lá na convivência com o garoto em torno do mar, sobre o mar. E ele me dizia isso 2 anos depois com lágrimas nos olhos. Vejam, uma mágoa que se manifestava como um câncer na epiderme, porque se tivesse mais grave, aonde ela ia se manifestar? No pulmão. No pulmão. Então, há doenças que elas estão tão profundamente colocadas que elas jazem na nossa intimidade perispiritual e podem ser acionadas ou não, como diz André Luiz, por uma circunstância de vida, por um espírito que se aproxima, e elas brotam ali, numa parte do seu corpo que tem a ver com o perdão ainda não concedido, a si ou ao outro, que tem a ver com a tua raiva ou com a tua culpa, que tem a ver com o teu remorso, o teu ressentimento, que tem a ver, portanto, com uma sujeira que você ainda não reciclou, um lixo que você ainda não transformou em adubo, em aprendizado, porque toda dor transformada em aprendizado representa competência assumida e iluminação para o espírito. Ele tirou o câncer da pele, mas ele está saudável? Não. Ele está construindo a saúde na relação com o filho. E a doença pode surgir no mesmo ponto, a despeito de não ter nenhuma célula cancerígena, porque antes de surgir o câncer também não tinha célula cancerígena, e surgiu. Então, saúde e doença é muito mais do que uma estrutura biológica. Nós precisamos mergulhar na estrutura do fluido vital, do campo vital, do duplo etéreo, mas temos que ir lá além, temos que ir para o perispírito para entender as matrizes que projetam a saúde de dentro para fora, das camadas mais profundas do ser e que podem brotar como que do nada. A exemplo do exemplo citado, da jovem que tinha a dor posta entre o tórax e o abdômen, no tronco, justo no meio, na qual era uma situação muito interessante, porque ela fazia psicoterapia comigo e ela foi trabalhar uma depressão, e que ela achava que era porque a mãe tinha desencarnado, e ela tinha uma relação muito próxima da mãe, muito vinculada.
E ela também queria trabalhar uma relação de distanciamento afetivo, que ela não conseguia lograr ser feliz com ninguém, não conseguia compor com um parceiro ninguém. E essas eram as duas queixas que motivou a psicoterapia. E à medida que nós fomos trabalhando, nós nos surpreendemos, porque ela mergulhou numa experiência de natureza regressiva, intrauterina, na qual ela se via vitimada por uma ameaça de aborto promovido pela mãe. A mãe, no Rio de Janeiro, engravidou, tendo muitos filhos, agenciou um aborto. Foi com a irmã e o médico operou o aborto. A mãe se arrependeu tardiamente, já tinha feito o aborto. Mas, depois de 2, 3 meses, percebeu que a menstruação não voltava. E ela então voltou com o médico e disse: doutor, eu não sei o que está vendo, acho que eu continuo grávida. Ele disse: não, eu rasgo meu diploma, porque eu sei o que eu fiz, eu curetei você. Eu meti a cureta, tirei o embrião. Ele disse: pois é, mas não surge a menstruação. Aí ele foi examinar, ela estava grávida. Era gêmeos. O médico foi, tirou um, mas o outro ficou. E era ela que ficou. Quando ficou, ela ficou muito feliz. Mas, em função da culpa por ter abortado o outro, e por ter tentado abortar aquela filha, ela se fixou na filha. Ao ponto de todas as irmãs terem ciúme da relação, porque ela tinha uma deferência pela filha. Amava mais a filha do que as outras. Ela não amava mais a filha do que as outras. Ela tinha culpa. Porque, às vezes, a gente confunde culpa com amor. Ela queria fazer um processo reparador. E a filha sempre, não obstante ser preferida, sempre tinha uma sensação de que a mãe não gostava dela. Veja que coisa. A que mais recebia era a que mais reclamava. Reconhecia que a mãe fazia mais por ela em relação às irmãs, mas não reconhecia que a mãe a amava. Ela não sabia explicar por quê. É uma coisa meio maluca. A minha mãe me distingue mais do que meus irmãos, mas a minha mãe não me ama. Olha que coisa. É coisa de gente pirada mesmo. É que, a partir do útero, ela formulou um comando: a minha mãe não me ama, porque quer me abortar. Depois ela viveu uma outra experiência, a mãe acolhendo, ela ficou naquela ambivalência. Essa parte dela mais madura reconhecia que a mãe até a preferia em relação às irmãs. Mas essa parte aqui, dessa memória mais profunda, fazia um clamor: a minha mãe não me ama. E como ela não tinha juntado essas duas partes para integrar, ela vivia essa dicotomia, essa ambivalência. Foi muito interessante, porque ela saiu da regressão, não sabia disso, foi com a tia, porque a mãe já desencarnara. E a tia confirmou, disse: de fato, a sua mãe foi no Rio de Janeiro e contou essa história. Só o médico não rasgou o diploma. Devia ter rascado duplamente, primeiro porque fez o aborto, e segundo porque tentou dizer que tinha feito e que rasgaria se não tivesse sido exitoso o aborto, então duplamente ele deveria ter rasgado o aborto. Mas ela fez isso aí e surgiu uma coisa curiosa. A dor que ela sentia, que não foi clamor dela, que ela trazia ancestralmente, começava a aparecer. E ela disse: doutor, é incrível. A sua secretária telefonou, a dor começou a surgir. A minha irmã, ela não é espírita, a minha irmã espírita disse que isso é encosto. O senhor acha que é encosto? Eu digo: minha querida, eu não sou médium, sou médico. E eu não sei se é encosto, mas vamos avaliar. E comecei a levantar as possibilidades. E usei uma técnica que nós usamos, que é tomar a lesão, assim como se toma o câncer, você pode tomar a sensação, uma dor, e fazer conexão. E quando eu fiz a conexão, ela foi para uma experiência muito profunda. Mergulhou e foi para uma experiência transpessoal, voltando ao passado, no qual ela tinha um noivo que ela muito amava, mas os casamentos eram feitos, um noivo não, um namorado com que ela se relacionava, mas os casamentos eram feitos pelas famílias. E ela tinha sido emprestada como aquela que deveria casar com uma outra pessoa. E teve que, então, deixar o afeto para poder atender à obrigação de natureza social. Ela foi, consociou-se, mas nunca deixou de amar e entristeceu-se. O namorado, sabendo disso, tentando dissuadi-la de que aquele amor não era correspondido, o que era, foi e assassinou o namorado dela. Sem que ela soubesse,
ele sempre perguntava, e o fulano? Como o fulano tinha desaparecido, ele tentava com isso que ela pudesse interpretar de que a pessoa não o amava. Tanto não amava que desapareceu. Na verdade, ele tinha matado. Mas isso não conseguiu reduzir a tristeza dela. Ela continuou depressiva e não conseguia correspondê-lo amorosamente. Isso motivou uma raiva e, no campo, ele, então, assassinou-a com uma facada exatamente na ponta no lugar onde ela sentia a dor fantasma. E quando ele a assassina, a mãe vê os gritos dela, porque ele, antes de matar, ameaçou-a, e a mãe, quando ela percebeu que ele estava armado e poderia matá-la, gritou, e a mãe corria no campo, e a mãe viu, ela caiu, e ela testemunhou então a morte. A mãe dela naquela vida era a mesma mãe desta. E o assassino era o espírito que reencarnou nessa existência como irmão gêmeo. E foi ele o abortado. Veja que coisa, como as coisas... Né? Por que ele, não ela, foi abortado? E nisso que nós estamos vivendo, quem se comunica? O dito cujo. E ele dizia então, falava então, acerca daquele processo todo. E ele se reportava a uma experiência que era uma experiência que se seguiu àquela na qual ele reencarnara como filho da pessoa amada e morrera afogado, talvez em função do próprio delito igualmente. E essa mãe, portanto, a companheira que fora assassinada, agora como mãe, recebia-o da sua condição de filho, como filho, e ele morrera afogado. E ela ficou muito triste e nunca conseguiu ser feliz. E ele ficou grudado nela por conta das encrencas que ele não tinha resolvido. Então ela ficou triste pela perda do filho, e o filho, fixação nela, ficou grudado nela e ficou um processo de obsessão. E ela varou a vida num processo de obsessão grave e desencarnou assim. Diga-se também que quando ele a assassinou, ela saiu do corpo, que ela encontrou o namorado. E ela descobriu que o namorado não a procurara porque fora assassinado. Mas um espírito com condição evolutiva favorável a acolheu, tinha-o perdoado e a acolheu. E, na verdade, ele entregou-a aos braços do amor verdadeiro, matando, assassinando-a. E ele, então, se comunicava e fazia menção ao afogamento, mas não fazia menção ao esfaqueamento. E ele dizia, não, eu apenas protejo a minha mãe. E ele começou a mostrar. Quando os namorados se aproximam, eles não prestam para minha mãe. Então eu os afasto. Ele conseguia afastar. Mas não era o filho que estava afastando os homens daquela mãe. Era quem? Era o danado, a submersa personalidade. Era uma parte dele que tratava aquela mulher, que ele achava que tratava como mãe, mas ele tratava como esposa. Ele queria para ela. Não, eu só faço protegê-la, eu só quero o bem dela. E eu conversei com ele demoradamente, consegui convencê-lo de que ele deveria dar uma chance para ele próprio e para a mãe, que ele deveria se libertar. E ele disse, eu já fiz uma vez isso, mas eu não consegui. E aí, depois de muita conversa, ele aqueceu fazer uma nova tentativa. Ele se foi, com ele se indo, a dor se foi. Essa jovem melhorou muito, porque a depressão, eu perguntei para ele acerca da mãe. Ele disse, não. Aquela mãe foi uma mãe desgraçada. Aí eu saquei que era ele que tinha sido abortado. E aí ele revelou que ele tinha sido o irmão abortado. E de que a mãe, ao desencarnar, tinha ido. Quer dizer, não era a mãe que estava interferindo na vida dela. A mãe não tinha nada a ver com o processo da depressão que ela tinha. Ela estava deprimida em função de toda essa circunstância espiritual. Não era porque a mãe tinha desencarnado, não. Ela já tinha feito, de uma certa forma, o luto dela. Ele vai, mais tarde, essa jovem encontra um outro parceiro, já numa outra cidade, no trabalho, começaram a namorar, e eu já comecei a imaginar, na minha fantasia, que eles iam casar, e quem ia nascer como filho? O dito cujo, o do passado. O assassino afogado abortado. Tudo isso era... Vejam como é as coisas. Essa paciente, muito curiosamente,
Ela não acreditava em mediunidade, também não descria. Não acreditava em reencarnação, também não descria. Ela acabou essa sessão que eu estou narrando, porque eu juntei as sessões aqui nessa narrativa, sentou no divã e disse assim: doutor Alberto, isso é uma situação para o Fantástico. O programa Fantástico. Porque ela estava admirada, porque não era eu que estava contando, era ela que estava vivendo aquela, entre aspas, aquela coisa fantasmagórica, mágica, assim, alucinada, surreal. Para ela era surreal aquilo. Roberto, eu, médium, eu tenho dúvidas sobre como é que o espírito se comunica por mim. Então existe espírito, quer dizer, ela ficava duvidando. E existe reencarnação. Ela começava a analisar, mas Roberto, é tudo encadeado, né? Digo, eu só fazia assim, né? Ela estava surpresa com a própria realidade que ela tinha vivido. Porque se ela fosse compor aquela história fraudando, ela não conseguiria fazer com tanta competência. E não conseguiria obter o bem-estar, naturalmente, que ela obteve terapêutico da intervenção. Vejam nesse caso citado, quantas situações geravam a doença. Primeiro, a raiva da mãe, porque ela não tinha perdoado a mãe, que tentou abortar. A interferência espiritual obsessiva do espírito, que lhe incutia a dor e lhe cerceava o relacionamento afetivo, fazendo-a ficar só em casa. E ele dizia, não, eu fico em casa, mas eu não deixo ninguém entrar, quando vão para lá eu ponho para fora. Quer dizer, ele achava que botava para fora, mas ele interferia. E ela me disse, depois, fora do transe, eu quando entro em casa, às vezes eu sinto que tem gente lá, doutor Alberto. Eu não acredito nesse negócio, mas eu quero lhe dizer que eu sinto que tem encosto em casa. Ela morava só, o encosto só podia ser nela. Quer dizer, ela tinha razão. Como a gente sabe, a gente pode não saber no consciente, mas no inconsciente a gente sabe. Então vejam, na situação dessa moça, quantas situações a depressão estava relacionada à última encarnação, que foi quando ela desencarnou deprimida até o final da existência, porque nunca conseguiu superar a perda do filho que se conectou nela. Estava relacionado à raiva que tinha da mãe, porque a mãe tentou abortá-la, relacionado à interferência do espírito que lhe assediava e relacionado à vida dela, das frustrações que ela não conseguia se relacionar afetivamente nesse bolo todo. Veja quanta coisa numa coisa só. Assim é a doença. A gente coloca a culpa no vírus, na bactéria, no fungo. Eles são os pobres coitados. São os barrendeiros, como dizem na língua espanhola, os barrendeiros. Eles vêm e nos ajudam a nos limpar. Mas a gente persegue a bactéria, persegue o vírus. Quando a gente encontra o vírus, faz uma cultura, encontra o vírus, está aqui o desgraçado. Aí mata o desgraçado. Aí é uma Escherichia coli. Aí quando vem a infecção urinária, é uma Klebsiella. Uma Klebsiella é mais assustadora aí. Mata a Klebsiella com antibiótico. Aí já vem um outro, é um Proteus. E aí você mata o e você fica matando e se matando, porque você não vai para a causa, fica só trabalhando os efeitos. Tira a ponta do iceberg, no entanto, não vai para a profundidade. A ponta, o que aparece, a doença, é só 5%. 95% está escondido. Então vejam que há doenças que, à medida que você vai avaliando a dinâmica da pessoa, você vai percebendo quanta coisa por trás. Como certa feita eu vi de um cidadão que ele tinha uma retração assim, ele não conseguia olhar e os olhos fechavam e não conseguia abrir os olhos. Ele usava botox, os olhos ficavam abertos, com uma intervenção médica. Depois o botox ia passando efeito e começava a fechar. E ele me procurou porque tinha esse tique exagerado. E eu fui, disse assim, mas aí eu fui vendo, ele era muito tenso, muito nervoso. E eu fui avaliando, ele disse, doutor, os neurologistas disseram que eu sou nervoso mesmo. E o senhor disse, eu sou um pouco. Eu digo, não era pouco, ele era demais nervoso. Mas por que tanto nervosismo? Pasmem, esse homem vivia numa fortaleza. Morava no interior, porque queria morar longe de gente. E do interior, na cidade, ele morava longe da cidade. Perto da casa dele não tinha ninguém. E a casa dele era feita por muros altos. E com ele só moravam cachorros. Ele dizia, não gosto de ninguém perto de mim, doutor.
E eu fiquei assim, mas por quê? Porque a gente não pode tratar o tique, botar botox, nós estamos tratando só. Nós temos que ver o que está por trás. Senão, a gente vai continuar dando botox até matar o homem. E aí ele foi mergulhando na experiência e trazendo. Vejam que coisa curiosa. Ele era um homem que viveu um drama, porque ele era distinguido pela mãe, porque a mãe o dotava com apreço superior aos irmãos. E essa mãe rompeu com o parceiro para ficar com uma outra pessoa. E esse rompimento foi feito de uma forma muito traumática, porque ela ainda tinha um relacionamento com o pai, não tinha se separado e fez esse movimento. E isso não foi absorvido por ninguém, notadamente pelo pai. E ele ficou entre o pai, que foi cara lesado na situação, e a mãe que muito o amava. Então ele ficou dividido, uma criança dividida, diferentemente dos outros irmãos, porque ele era o xodó da mamãe. E a despeito da mãe ter feito esse movimento, a mãe continuou acumulando-lhe de afeto. E muito embora ele não fosse maltratado pelo padrasto, com quem a mãe depois se vinculou, ele nunca conseguiu engolir aquela situação. E ele entrou num processo de culpa monumental, porque foi crescendo, e o pai foi se distanciando e desapareceu da vida. E um dia, quando ele estava quase maduro, adolescente quase maduro, quase adulto, ele foi chamado a ver o pai. E o pai estava numa condição precária. Estava num albergue, como um mendigo, barbudo, com doença psiquiátrica. Alcoolismo e doença psiquiátrica. Aquela cena de ter encontrado o pai fê-lo sentir uma culpa monumental. Porque ele ficou entre o pai e a mãe. O pai, na opinião dele, tinha razão, mas ele não podia ser contra a mãe que ele tanto amava. Então ele ficou naquele conflito. E ele nunca se perdoou o fato de não ter ajudado o pai. Porque ele ficou com a mãe como se tivesse abandonado o pai. E quando ele estava narrando essa cena, ele começou a chorar. Era um homem sexagenário, começou a chorar, como nunca tinha feito nos últimos tempos, segundo ele. Ele era um homem que endureceu para poder enfrentar a vida. Consorciou-se com uma mulher, mas não conseguiu manter o relacionamento, dados seus conflitos internos. E depois saiu de relacionamento a relacionamento, vivendo uma sexualidade muito atrapalhada, porque não conseguiu resolver o drama pai e mãe daquela separação que lhe afetou profundamente. Ao ponto de quando a esposa chamou para ajudá-lo acerca de uma filha, ele me dizendo, então, a minha filha estava se envolvendo com um homem casado, e a minha esposa chamou, e eu vim. Então, doutor, eu fui conversar com a minha filha disse, não, papai, ele está se separando da mulher dele. Ele está só ganhando um tempo para poder comprar um apartamento para a gente morar junto. E ele, então, me disse assim, então eu disse, minha filha, então diga para o seu namorado que não precisa mais esperar, que eu dou o apartamento. Papai, o senhor dá? Dou o apartamento. E vocês já podem começar a viver juntos. Eu vou dar o apartamento. Ela foi, chegou em casa e disse para a mãe disse, esse homem está louco. Telefonou para ele, eu telefono para você, você vir me ajudar, que eu não estou conseguindo separar a minha filha deste homem casado e você vai dar um apartamento para eles. Aí ele dizendo assim, doutor Alberto, eu sei o que um homem safado sabe. Porque eu fui um homem safado, eu sei como é que funciona isso. O relacionamento não demorou mais uma semana. Porque quando ela disse que eu dava o apartamento, o homem desapareceu. Eu sei como um homem safado funciona, porque eu já funcionei assim. Vejam quanta dor. Morar naquele casarão, que era uma fortaleza na expressão dele, e viver solitariamente só com cães, caracterizavam a patologia, que era muito pior do que um tique, irresolvível até aquele momento do ponto de vista neuropsicológico. O quadro era muito mais grave. Era mais do que um estresse.
Era uma história de vida comprometida em que envolveu a lesão de uma criança que não conseguiu superar. A perda e mais tarde a constatação de que ela, entre aspas, tinha feito a pior escolha, porque não fez a escolha pelo pai. E se sentindo culpada porque o pai morreu louco. A imagem do pai abandonado e barbudo era a imagem que não lhe saía da mente. A culpa é a grande matriz que nos leva aos processos do adoecimento. Desta ou de outras vidas, e na maioria das vezes, entrelaçada nos processos das vidas. Quando nós conseguimos olhar para o nosso ser e avaliar a origem das nossas mazelas, logo nós identificamos a culpa e logo nós identificamos a mágoa. Manifesta a culpa como remorso e a mágoa como ressentimento. São as duas matrizes que nos levam ao processo de um adoecimento. Diz André Luiz que esses dois processos, eles vão e se manifestam no nosso perispírito como nódulos de forças desequilibradas. E começam a comprometer a nossa área física, porque a onda do pensamento culposo ou raivoso fica num circuito fechado, fixado ali. E aquela fixação cria uma zona que ele diz, a zona de remorso. A zona de remorso, ele diz que é aquela que faz a gente ter predisposição mórbida. E por isso os micro-organismos atuam na bexiga, ou então no pulmão, ou na pele, ou na unha, e não num outro órgão. Atuam neste e não naquele outro órgão. Porque é ali que está a nossa zona de remorso, a nossa zona de culpabilidade. Ali está a nossa vulnerabilidade. E diz ele que o perispírito vai se desconectando do corpo, estabelecendo rupturas na solução de continuidade, e aí então vem a enfermidade como a alternativa que nós escolhemos para poder olhar para nós mesmos. A doença, portanto, é uma manifestação mediante código, chamando-nos a atenção para um canto da nossa vida que nós precisamos rever e avaliar. Toda doença, ela fala de uma alteração que nós estabelecemos na relação com as dinâmicas das leis de amor, seja nessa vida, seja noutras, seja na interação delas, e que nós precisamos, em algum tempo, fazer um processo de revisão de contas. Elas se manifestam, seja porque eu preciso me olhar, ou elas se manifestam porque eu estou num processo de finalização, de depuração. Porque nem toda doença significa que a pessoa está mal. Às vezes, porque a pessoa está tão bem, ela está capaz de poder fazer aquilo que André Luiz diz, buscar no fundo da piscina ali o sedimento, a sujeira que ainda tem. Quando a gente tem condições, aí a gente põe para fora encrencas, aproveita para botar encrencas para fora. Então, a doença, ela pode ser porque eu estou caminhando, nadando contra a correnteza, ou então porque eu estou indo tão bem e que ela pode surgir e de uma forma depurativa. Por isso a gente pergunta, mas fulano anda tão bem, como é que ele adoeceu? A gente costuma fazer essa pergunta, né? Mas Chico Xavier, que era um homem tão puro, por que tinha tanta encrenca? Estava num processo de depuração. É verdade que há algumas doenças que não têm a ver com karma e não têm a ver com culpa. São processos circunstanciais envolvendo processos mais periféricos que dizem respeito às circunstâncias culturais, ambientais. São situações que vêm, passam, e não significa necessariamente que a gente tenha karma e nem que a gente tenha feito alguma coisa para fazer aquele processo de adoecimento. Faz parte da nossa circunstância de habitante de um planeta de provas e expiações. É bem verdade. Como há doenças que surgem por conta da ação dos benfeitores. Eles acionam doenças para que a gente possa ter saúde. Pasmem isso. Imagine isso. Eu vou contar um caso para que vocês entendam. Os casos ilustram mais do que a teoria, né? Falam mais do que a teoria. Eu tinha um amigo que tinha um problema de vista. E aí ele foi renovar a carteira de motorista. Quando foi fazer o exame médico, o médico reprovou.
E ele foi, então, com o oftalmologista, ajustou o óculos, foi com o médico, o mesmo médico. Aí o médico reprovou de novo. Aí ele mostrou que tinha ido com fulano, disse, não tá bom. Aí ele pegou, para que não houvesse oportunidade de ser reprovado novamente, ele marcou uma consulta no mesmo médico que tinha ali reprovado, no consultório particular, porque era esse exame público. Ele foi no consultório particular, fez o exame, ajustou, fez o óculos e foi de novo, e o médico reprovou de novo. Ele disse, mas como o senhor está me reprovando? Olha aqui, aí mostrou a receita do próprio médico. O médico estava reprovando o que ele mesmo tinha feito. O médico ficou muito embaraçado. Quando chegou na reunião mediúnica, esse amigo, já com uma certa idade, disse ao benfeitor espiritual que se comunicava, você veja como os obsessores atuam. Eles fizeram o que não desse tudo errado, aí contou a história, né? Começou a querer contar a história. Aí o benfeitor sorriu e disse, não foi os obsessores, fomos nós. Disse, mas como? Não, porque você já não está em condições de dirigir. E nós estávamos induzindo para que os médicos, errando, você pudesse suspender a atitude de continuar no volante. Ele não tinha um olho, só tinha uma vista. Quer dizer, já estava pela metade, né? Gente, foi um aprendizado. Por isso que quando Manuel Filomeno de Miranda narra situações dessa ordem, ele chama das doenças auxiliares. É aquilo que a gente faz muitas vezes com o filho. Eu lembro de uma senhora que queria educar o filho, que estava bebendo muito, chegou um filho, chegou meio pererê com náusea. Ela disse, é agora. Meu filho, venha cá. Começou a dar água. E esquentou a água para ele. Aí ele começou a querer mais náusea, e ela agradecendo a Deus, que ele piore, Senhor, que ele piore. O garoto foi piorando, porque tomou água, e tomou água morna, e tinha que vomitar. Aí foi para o banheiro vomitar. Aí ela pegou, derramou criolina para ele sentir mais cheiro. E quanto mais ela vomitava, ela passava a mão da costa e Senhor, que ele vomite mais, que ele passe bem mal. Olha, eu ria quando ela estava me contando a psicoterapia que ela fez com o filho. O filho nunca mais pôs álcool na boca. E ela disse, doutor Alberto, deu certo. Quando a gente come uma comida, a gente adoece, a gente não quer ver aquela comida. E às vezes não foi nem a comida, foi um vírus que veio na época que a gente estava comendo a comida. A gente não quer saber daquela comida, veio para a vida, o resto da vida, né? O garoto não quis mais saber de algo. É assim que os benfeitores atuam. Doenças auxiliares na linguagem do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Quantas doenças surgem para a gente não viajar? Vai ter um acidente, a gente precisa desencarnar. Aí a gente adoece, não sabe por que está adoecendo. A gente enferma e não sabe por quê. Existem essas circunstâncias, é verdade. Mas são circunstâncias especiais. Como existem circunstâncias, portanto, que falam da patologia numa outra dimensão. Eu lembro-me de um jovem que chegou com Chico, o drama era extraordinário. E ele chegou com Chico porque ele foi abusado sexualmente na intimidade familiar pelo pai. E ele, não aguentando, católico, procurou um representante da Igreja Católica, fez o seu confessionário, e o padre, que tinha suas dificuldades, abusou dele. E aquilo levou a pensar no suicídio. E ele procurou o Chico nessa circunstância. O Chico o acolheu e disse, meu filho, você está indo bem. Ele disse, mas como é que eu podia estar indo bem se eu fui abusado sexualmente 2 vezes? E ele estimulou, mas ele não era espírita. E ele foi levando uma vida meio desagregada. Mais tarde ele volta com Chico porque tinha pego AIDS. E ele chegou e disse, Chico, eu estou muito mal. Não tem mais chance para mim. Chico disse, mas o que foi, meu filho? Diz assim, Chico, eu estou com AIDS. Aí o Chico disse, mas eu também tenho glaucoma, tenho angina. Chico tinha tudo, né? Aí ele disse, mas Chico, é uma doença incurável. Disse, meu filho, mas tem tanta doença incurável. Tem gente que passa a vida inteira com ciúme e não cura. Tem gente que passa a vida inteira agressiva e não cura. Tem gente que passa a vida inteira ambicioso e não cura. Tem tantas doenças incuráveis. E aí ele disse, mas Chico, vai matar. Aí disse, todos nós vamos morrer, meu filho.
O Chico era demais, né? Todos nós vamos morrer. E ele disse, mas Chico, e se Deus me chamar? Diga, não vou. Mas se Deus me chamar de novo? Diga, não vou. Aí ele ficou sem entender. Aí o Chico disse, não vou. Diga que não vá. Porque Deus jamais nega a oportunidade para o seu filho de aprender. E ele me disse chorando. Ele é psicólogo. O Chico sabia que eu queria me matar. Então eu fui buscar o apoio para me matar. E o Chico me segurou. O Chico já desencarnou e eu estou aprendendo. Aprendendo. Vivendo com AIDS. Começou a ser um trabalhador da casa espírita. Hoje faz conferências na cidade que ele mora, nas cidades do entorno. Já foi além do seu estado, pregando a mensagem de amor que ele próprio está vivendo. Porque um pai, dizia Chico para ele, jamais nega a oportunidade do seu filho de aprender. Então vejam o que é a doença. Olha os níveis de diferença, porque a gente podia ver o Chico Xavier todo despingolado, né? Mas como diziam os amigos, olha, precisa ter muita saúde para acompanhar o Chico doente. Porque o Chico varava à noite e os saudáveis não aguentavam. E o Chico lá, todo doentinho, ia para 5 horas da manhã, atendendo o povo, e o povo já querendo dormir, despingolado. Às vezes, amanhecia, o Chico voltava, as pessoas estavam levantando para ir no trabalho pelo sábado, pela manhã, e o Chico vinha sorrindo do centro espírita para casa. E algumas vezes estava doente. Então a gente vê o que era essa doença do Chico. Que doença era essa? Então, há doenças e doenças. Todas elas falam das leis de amor, nos chamando a crescer, umas nos depurando, outras que podem vir como limitações para que a gente possa exemplificar para a humanidade determinadas condutas espirituais. A doença de Helen Keller, por exemplo, que ficou surda, muda e cega, e que se transformou num ícone para a humanidade, ensinando ela a fazer as conferências e dizia as profissões das pessoas que estavam no auditório, só pelo olfato. A habilidade que ela alcançou. Uma alma que reencarnou com uma missão muito bem definida. Então, ela era doente? Quem era o doente? Então, nós vamos avaliando e podendo perceber como é que a vida funciona. Porque há doenças que são kármicas, resultado da lei de causa e efeito, e que vêm como processos depuradores. Há doenças que estão finalizando o seu processo de depuração. Há doenças que representam a rebeldia de alguém que se revolta e não quer ir para frente, e mantém numa posição inadequada, e a pessoa vai se comprometendo com aquele garoto cuja mãe foi com Chico e disse, Chico, os médicos querem amputar os membros do meu filho, as pernas. O que é que você acha? O que é que os espíritos dizem? Aí o Chico disse, siga a orientação médica. E o pessoal ficou muito assustado. O garoto era cego, mudo e surdo e não tinha os braços. Só tinha as pernas. E aí quando a senhora foi perguntando, mas Chico, vai ter que amputar as pernas. Que espírito é esse? E o Chico disse, nas 10 últimas encarnações, Emmanuel me disse, que esse espírito vem se suicidando. Há 10 últimas encarnações ele se suicida. A cada suicídio ele limita o corpo. E ele suplicou nessa última existência que o impedisse, por qualquer modo, de que ele cometesse o suicídio novamente. E aí o Chico complementa. E Emmanuel diz que, muito embora ele não fale, ele já está procurando, pelo pensamento, buscar uma ponte para se projetar. Então a gangrena na perna é uma medida terapêutica divina. E Emmanuel diz que ele, sendo amputado, ele vai ficar no corpo, porque ele não vai poder se suicidar. E isso vai diminuir o condicionamento suicida. Porque 10 encarnações você se suicidando, você vai criando um automatismo muito forte para o suicídio. Que patologia é essa? A gangrena era a cura.
Não era doença, era cura para aquele espírito. Olha o olhar. Sem nenhum masoquismo. Sem nenhum masoquismo. E aí nós vamos podendo ter uma outra percepção do que é a doença e podendo talvez avaliar em que lugar eu estou em relação à enfermidade. Porque não somos espíritos como Jesus, que do alto da sua grandiosidade, diz o Espírito Emmanuel, não se tem notícia de Jesus ter ficado acamado sequer um dia. Era um espírito invulnerável às circunstâncias externas. Mas nós somos aqueles a quem Jesus diz, vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ou, como esse garoto, se o teu olho é causa de escândalo, arranca-o e joga para longe de ti. Arrancou o olho, arrancou o ouvido, arrancou os braços, agora arrancou as pernas. Durante a encarnação, para que ele não pudesse jogar novamente a sua encarnação fora. Quantos que não foram curados por Jesus se transformaram em espíritos iluminados? Porque o melhor que pode acontecer muitas vezes para alguém é a limitação. Como eu atendi um espírito certa feita que se comunicava com ódio de Jesus. E o maior ódio dele era porque a mãe dele era leprosa, foi ao encontro dele em função da sua doença e ele não a curou. Eu fiquei sem entender o que ele estava querendo dizer. E por quê? Ele estava à revolta. Então, por causa da não cura. Mas aí ele complementou. Ele não a curou, mas ela passou a amá-lo. E eu fiquei com ódio dele. Como é que uma pessoa vai buscar um benefício? Não se beneficia e se transforma em fiel a ele. Se ela não curou, eu não entendi nunca minha mãe. Porque ele não entendia que o melhor para a mãe dele era ficar doente. A cura é de dentro para fora, porque há muitos que foram beneficiados por Jesus e que voltaram a adoecer. Não souberam receber o benefício. E há outros que se beneficiaram e aproveitaram. E há outros que o melhor era continuar cego. Jesus não curou todos os corpos, mas beneficiava todas as almas, cada um de acordo com a sua medida. Então, caríssimos amigos, o caminho da saúde é o caminho da autoevangelização. É a observância das leis de amor. Quanto mais amor a gente coloca, mais o regimento interno da nossa economia perispiritual se faz, refletindo-se no nosso corpo vital, expandindo-se para o corpo físico, e nós estamos no bom caminho. Se surgir uma patologia, é porque é necessário resgate. Se surgir um desafio novo, é porque talvez esteja na hora. Se eu examino a minha consciência e dou-me conta de que não estou fazendo nada nessa existência para adoecer, faço o que Allan Kardec disse. Vou para as causas anteriores da aflição e tenho a compreensão de que a manifestação daquela doença nada mais é do que contas que estão vindo para que eu possa me recompor com a natureza. E às vezes vem no final de uma existência, às vezes vem durante ela, e aquilo vem como processo libertador e não como punição divina, e não como uma maldição, vem como uma bendição. Tanto é assim que há muitas pessoas que adoecem gravemente e depois que adoecem, se transformam em pessoas melhores ainda. E as pessoas não entendem, graças a Deus, depois que fulano teve um câncer, como é que ele pode ter melhorado? Teve um câncer, você tirou o seio e se tornou uma pessoa melhor. Antes era tanto assim, 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 agora é assim, 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 assim. É que aquela pessoa fez um encontro consigo mesma, ajustou as suas contas, aprumou o seu rumo de vida e vai caminhando na direção da plenitude. A saúde é uma experiência conquistada, mas não a saúde física, porque por mais saúde que a gente tenha, você vai morrer. Nem que seja pelo esgotamento da energia dos órgãos, você vai morrer. Agora, essa é a má notícia. A boa notícia é de que você vai morrer só no corpo, porque a alma vai continuar viva. É só isso que vai acontecer. Mas no corpo ninguém pode ser imortal. Todos vamos desencarnar.
seja por uma doença ou não, mas que a doença seja a palma da vitória. Que a enfermidade, quando venha, ela seja a divina companheira que chegou no momento certo para nos ajudar a finalizar uma existência. E não a revolta do meu ser que se manifesta como o meu desespero, a minha renitência em aprender as lições. E ela me faz, às vezes, sofrer para aprender algumas competências que eu resisto em aprender. Ou que ela vem de novo, me fazendo refletir sobre esta ou aquela área da minha vida. Nesse caminho, o Espiritismo é espetacular. Porque a saúde passa a ser um patrimônio focado pelo Espiritismo. E a doença passa a ser algo positivo no sentido da reflexão. E eu não posso dizer que uma pessoa é ruim porque ela está doente, e nem que ela é boa. Eu preciso saber como é que é essa relação que se estabelece, porque a pessoa pode estar cheia de enfermidade e ser tão saudável, na medida em que essa enfermidade venha como processo de crescimento e depuração. Quem via Jerônimo Mendonça no Brasil, numa cama, que foi ficando tetraplégico, só mexia a cabeça, depois mal mexia a cabeça, ninguém conseguia ao lado dele se sentir mais saudável do que ele. Porque ele dava um show de vida. Ele era uma pessoa que todos aqueles que, por mais que pudessem ver, andar, caminhar, abraçar, ficou cego. E ficou tetraplégico. Numa enfermidade que foi lhe dominando as regiões motoras. E, no entanto, só com a boca ele fazia, entre aspas, milagres. Ninguém conseguia ficar triste do lado dele. Ele encantava todo mundo. Fazia da mediunidade a psicofonia, psicofonizava. Fazia conferências, levado numa maca. Sustentava crianças numa creche, mantinha um ambulatório médico, mantinha uma casa de sopa, publicava livros, CDs. Numa cama ortopédica, sem ver, só falando e ouvindo, sem mexer a cabeça, ao ponto de cair uma gia sobre o peito dele e ele não poder colocar a gia de fora. E dizer depois, poxa, era melhor ter ficado com a gia, porque quando eu chamei a mamãe, você sabe como mulher lida com gia, vieram com lençol, me deram mais pancada do que espantaram a gia, era melhor ter ficado com a gia. Então, caríssimos amigos, o Espiritismo é essa doutrina que nos faz cantar a alegria de viver, mesmo quando a doença surge como uma companheira da nossa evolução. Sem nenhum sadomasoquismo, a saúde sempre transcende quando sabemos entregar a Deus a ajuda para que os benfeitores espirituais nos iluminem, a fim de podermos dar a interpretação adequada para a doença, entendendo-a o que ela está fazendo à nossa vida. Porque não há nenhum de nós que não tenha adoecido, se não adoecemos, iremos adoecer, e todos nós vamos passar por esse caminho. E quando passarmos, o nosso olhar tem que ser esse olhar, nenhuma revolta, mas nenhuma fixação. Nenhum sentimento de blasfêmia, mas nenhum apego à enfermidade. Fazemos dela um passaporte para darmos um salto de qualidade e avançarmos na nossa iluminação, entendendo que quando amamos, nós nos tornamos melhor aprendendo com a dor. A dor com que a doença nos traz faz-nos olhar a vida sobre um outro prisma. E aí a fala de Jesus não terá sido vã na nossa vida à luz do pensamento espírita. Porque a falta de evangelho é que faz ter doenças absolutamente desnecessárias, epidêmicas, e faz-nos, às vezes, envolvermos com patologias que nós não precisaríamos, mas a nossa distanciamento do amor que o evangelho nos conclama faz-nos, então, a dor ser chamada para acordar na nossa mente a atenção para as leis de amor. Falta o evangelho na Terra, e por isso a Terra sofre tanto de doenças físicas, doenças emocionais, doenças psiquiátricas,
doenças obsessivas e doenças ecológicas planetárias. O aquecimento, os rios, os tufões, há muita contribuição de adoecimento da nossa poderosa Gaia em função da inconsequência daquele que lhe habita, que não sabe lidar com a Terra. Mas aquele que vai ganhando saúde consegue entrever a doença nesses níveis, do pessoal ao cósmico, na medida em que conseguiu ouvir o clamor do Evangelho. Por isso, Maria Dolores canta a necessidade de nós não sermos indiferentes a Jesus e deixarmos que Ele venha a ter acesso em nossa alma para acordar o homem saudável que jaz dormindo dentro de nós mesmos, para que Ele, em se iluminando, coloque a doença como um processo periférico e assim que nós possamos nos consagrar à felicidade nossa e à felicidade dos outros. Quando ela diz, em lembrando-te, Senhor, a mensagem brilhante e renascente, recordo-te a tua promessa em sentido augusto e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos no mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens, dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo aqui e ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado.